Olá pessoal, hoje entrevistaremos o enfermeiro Alisson Daniel Fernandes da Silva, que vai falar um pouco sobre drenos. Alisson, em relação aos drenos, qual a principal dificuldade em relação à equipe de enfermagem? O profissional de enfermagem ele tem uma grande dificuldade em anotar o débito desse dreno, ou seja, aquilo que drenou do paciente. Muitas vezes, quando você tem uma anotação errada desse valor de dreno, muitas outras coisas que são calculadas em cima dessa drenagem, como dose de medicamentos, como perda sanguínea, você não tem um valor adequado ali. Se você não tem esse valor adequado, a assistência prestada ao paciente ela vai ser prejudicada. Agora, quando o profissional de enfermagem ele faz o controle correto do débito, você tem uma medida exata daquilo ali. Então, quando você mede esse fluido exatamente, você consegue estipular todo o tratamento em cima daquele dreno. Ou seja, eu vou dar um exemplo bem simples. Um paciente fez uma cirurgia e colocou um dreno. E a retirada desse dreno ela está vinculada à diminuição do débito desse dreno. Se o profissional de enfermagem ele não anota esse débito direito, ele anota menos, o médico chega, visualiza aquele valor drenado, ele pode retirar o dreno precocemente. E com isso pode acontecer o quê? Acumular fluidos dentro do organismo do paciente. Esse paciente muitas vezes tem que até retornar ao centro cirúrgico para estar realizando a drenagem daquele local da cirurgia. Então é importante que o profissional de enfermagem ele anote o débito, o dreno corretamente, porque com isso a gente consegue estipular vários outros tratamentos em relação àquele débito. E como deve ser o controle de infecção quando a equipe de enfermagem vai manipular este dreno? Primeira coisa que o profissional de enfermagem deve fazer é lavar as mãos. Isso é o principal para você evitar a contaminação desse dreno ou de qualquer outro procedimento que a enfermagem vai realizar. O profissional de enfermagem, muitas vezes, na correria do seu dia a dia, da assistência a diversos pacientes, acaba não lavando a mão e manipulando esse dreno de forma incorreta. Fazendo o quê? Levando micro-organismos para essa região. É importante lembrar que o dreno ele tem uma comunicação direta com a parte interna do organismo. Então, esse controle de infecção, essa manipulação desse dreno, a lavagem das mãos, a utilização de luvas, a utilização em determinados casos até de luva estéril, é importante para que você evite que esse paciente tenha uma complicação decorrente a uma manipulação errada desse dreno. Então é importante que o profissional de enfermagem ele tenha sempre em mente que ele tem que não levar micro-organismos para esse paciente, tá? Quando se trata do dreno, que você tem essa comunicação interna com o organismo do paciente, é muito importante que esse profissional tenha consciência do seu papel no controle da infecção hospitalar. Porque muitas vezes nós sabemos que as principais infecções, as infecções mais graves, são acarretadas pelos profissionais de enfermagem que levam os micro-organismos para aquele paciente. Então, quando o profissional de enfermagem ele presta atenção no seu cuidado, quando ele trata aquele paciente individualmente, quando ele lava suas mãos, ele está evitando que aquele paciente tenha uma complicação grave. E com isso ele está fazendo o controle da infecção. A enfermagem orienta os pacientes sobre alguns cuidados básicos em relação aos drenos. Quais são as principais dificuldades encontradas por estes pacientes? A principal dificuldade que os pacientes encontram na manipulação dos drenos é o medo desse dreno sair do local. Ele perdeu o posicionamento inicial dele. Ou seja, o que a gente orienta para esse paciente? Que ele não precisa ter medo em manipular o dreno, porque esse dreno ele vai estar fixo muitas vezes à pele. Então a gente orienta, ele pode manipular o dreno, que ele lave as mãos para estar manipulando esse dreno e que ele faça toda essa assistência com o seu dreno com cuidado. Se você tracionar esse dreno forte, com certeza ele vai deslocar do local. Mas se você manipula ele de forma delicada e de forma firme, você não tem esse deslocamento do dreno. Então essa dificuldade que o paciente tem em retirar o dreno do local, a gente sempre está explicando, ensinando e mostrando no próprio dreno como que ele vai ter que mexer ali.
Muitos pacientes ainda, mesmo após a orientação, ainda não conseguem mexer com esse dreno. Aí você tem que trabalhar já com a família desse paciente, orientando a família a manipular esse dreno. Mas essa dificuldade, geralmente, com o passar dos dias, esse paciente consegue perder esse medo. Eu vejo os pacientes ainda muito preocupados em estar manipulando esse dreno. Aqueles pacientes que têm essa dificuldade, que a família não consegue também realizar esse cuidado, nós orientamos muitas vezes a retornar ao consultório do médico ou retornar ao próprio hospital para estar realizando essa manipulação e o cuidado com esse dreno. Bom, pessoal, ficamos por aqui com a entrevista sobre drenos com o enfermeiro Alisson Daniel. Continue atualizando seus estudos com o Portal Educação e até a próxima! Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.